E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijá, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental e todas as semanas estamos aqui com um novo episódio para te ajudar a viver uma vida mais leve, com mais maturidade, mais autoconhecimento. E no episódio de hoje do Psicologia na Prática, a gente vai falar sobre alguns sinais de imaturidade nos relacionamentos amorosos, para que você se identifique, se perceba, tome consciência e possa, a partir disso, buscar mudanças para esses hábitos, esses comportamentos. Então, o primeiro passo para a gente mudar é a gente reconhecer os nossos erros, reconhecer que a gente precisa mudar, de fato. Então, eu quero trazer alguns sinais aqui hoje, justamente para que a partir disso você possa fazer as mudanças. Então, eu quero falar sobre 5 principais sinais de maturidade nos relacionamentos. Isso não é para você ficar se sentindo mal, se culpando, se criticando, e muito menos para ficar culpando o outro. Não é para colocar rótulos nem em você, nem no seu parceiro ou parceira, mas é para conseguir realmente a gente mostrar de forma didática quais são os comportamentos que demonstram imaturidade. Quero começar falando que aqui em cima da mesa temos o meu livro Psicologia na Prática, um guia interativo para uma vida mais leve. Se você ainda não tem uma cópia, um exemplar na sua casa, aqui no link da descrição, eu vou deixar o link ali para você comprar, garantir o seu. Se você está me vendo no YouTube, você está vendo o meu livro aqui. Se você está só ouvindo, o livro é muito bonito, tá? E, modéstia à parte, eu tenho, assim, muito orgulho desse projeto. Então, aqui na descrição, eu vou deixar o link para você poder garantir o seu exemplar. Vamos lá, então, vamos falar sobre maturidade nos relacionamentos? Se você gosta desse assunto de maturidade emocional, tem muito conteúdo no podcast sobre isso. Se você for lá no Spotify, bota na lupa ali, você vai achar um monte, bota maturidade, relacionamento, você vai achar vários e vários episódios sobre esse tema. Eu quero trazer aqui de uma perspectiva diferente, mas pode ser que eu traga algumas coisas semelhantes. Mas como esse é um assunto muito pedido, sempre muito perguntado, ele vale a pena nos repetirmos algumas coisas. O que é maturidade emocional? Já falei várias vezes, né? Mas vou repetir aqui. A maturidade, ela tem a ver com a sua capacidade de lidar com as suas emoções de uma forma equilibrada, saudável. Isso vai transbordar para os seus relacionamentos. Uma pessoa madura é aquela pessoa que tem uma visão de si coerente, um senso de si saudável, que conhece a si mesma, sabe dos seus defeitos, dos seus erros, reconhece esses erros, está disposta a mudar, está disposta a melhorar, a crescer, quer construir boas relações. Então, parte de um ponto de uma pessoa consciente de si, que busca também valorizar a si mesmo, valorizar as outras pessoas e consegue fazer um bom gerenciamento dessa relação consigo e com os outros. Se você tá achando meio complexo tudo isso, fala, Alana, é meio impossível ser tudo isso. Realmente, a maturidade ela é um processo que a gente vai conquistando dia após dia, mas é importante que você comece essa jornada de maturidade em algum momento. Já falei também que ser maduro emocionalmente não tem a ver com idade. Pode ser que você tenha bastante idade e seja uma pessoa muito imatura, justamente porque não começou essa jornada de autoconhecimento e de se desenvolver, se preparar para lidar com as relações, com as adversidades e tudo mais. E você pode ser que tenha, emocionalmente falando, uma reação muito infantil, uma reação muito adolescente ainda, com as coisas que acontecem ao seu redor. Então é importante que você busque fazer essa autoavaliação e conforme a gente vai conversando. A imaturidade emocional, portanto, ela é essa inabilidade de lidar com as próprias emoções que acaba respingando na forma como eu lido com as pessoas. Quando eu não sei gerenciar bem aquilo dentro de mim, eu não vou conseguir lidar bem com o outro, eu vou projetar sobre o outro certas coisas, eu vou querer, excessivamente a aprovação do outro, isso vai me fazer muitas vezes agir de maneira imatura. Então, eu quero trazer 5 sinais de imaturidade emocional e em cada sinal eu vou trazendo também algumas formas saudáveis de lidar com aquele aspecto e como que você pode começar hoje mesmo a amadurecer nessas áreas, tá? Então, caneta e papel na mão para quem pode anotar. Se você tá me ouvindo fazendo qualquer outra coisa, não tem problema, vai fazendo notas mentais enquanto você me escuta e a gente vai começar. Primeiro sinal de imaturidade emocional
é a dependência excessiva do parceiro. Então, se você já esteve em um relacionamento amoroso ou você está nele agora, a pergunta para você se fazer é: será que eu dependia ou dependo excessivamente dessa pessoa que está comigo? Porque existe um mito de que a gente precisa ser autossuficiente, que a gente não pode depender de ninguém. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. A verdade é que a gente precisa, em alguma medida, a gente depende das pessoas que a gente ama, que a gente convive, e faz parte de ser humano. A questão é que a gente precisa escolher bem as pessoas que a gente vai acabar dependendo. Então, escolher bem as pessoas que a gente se aliança, que a gente começa a trazer para o nosso círculo mais íntimo, é muito importante. A dependência excessiva, ela entra naquele momento em que eu começo a não querer fazer coisas sem esse parceiro. Eu não quero mais ir para uma festa, ir para um compromisso, se aquela pessoa não tá comigo. Eu dependo da opinião dela até para escolher, né, fazer uma decisão, escolher uma roupa, saber o que eu devo fazer. E aí eu começo a ter uma dependência que a outra pessoa, ela é, assim, responsável por regular as minhas emoções e a forma como eu me sinto. E se ela tá comigo, eu tô bem. Se ela não tá, eu não tô bem. Se ela demora pra me responder, eu não consigo me regular. Se eu tô mal e aquela pessoa tá indisponível no momento, seja porque está trabalhando, porque tá ocupada, porque tá viajando, seja o que for, aquilo, sabe, afeta emocionalmente de forma desproporcional. Isso é uma dependência excessiva. Isso precisa ser tratado e muitas vezes isso tem relação também com os nossos estilos de apego. Eu já falei, já gravei episódios sobre isso. Não está aqui no YouTube, porque no YouTube a gente começou recentemente a trazer aqui em vídeo. Mas se você quiser procurar lá no Spotify, você vai na lupa, procura apego e vai aparecer episódios. Inclusive, eu preciso fazer uma reciclagem desses assuntos, desse assunto de apego, porque já faz um bom tempo que eu gravei esse episódio. Mas, basicamente, a teoria do apego é uma teoria bastante antiga, a teoria desenvolvida por Bowlby. Ele, né, estudou ali os bebezinhos, o apego com as mães. Depois essa teoria foi sendo estudada e foi percebendo que o estilo de apego que a gente desenvolve na infância, principalmente, né, nesse apego com os primeiros, o primeiro cuidador, que normalmente é a mãe. Esse estilo de apego, ele reflete na nossa vida adulta, nos nossos relacionamentos amorosos. Inclusive, tem um livro fantástico que eu recomendo bastante, que chama Apegados. E esse livro, ele fala justamente sobre os estilos de apego na vida adulta, nos relacionamentos. Então, pode ser que você tenha um estilo de apego que é chamado de estilo de apego ansioso. É aquela pessoa que ela deseja muito ter intimidade, deseja muito conexão, mas ela se sente muito insegura, muito vulnerável, e então ela sente ansiedade em relação a essa proximidade de relacionamento. E ela pode ser uma pessoa muito ciumenta, muito insegura, ela vai transparecer isso de diversas formas. E essa dependência excessiva, então, ela demonstra uma imaturidade. Porque uma pessoa madura, ela sim vai depender em um certo aspecto. Inclusive, tem pesquisas que mostram, nesse livro do Apegados, ele traz isso, assim, que um parceiro amoroso saudável, ele inclusive ajuda a regular o nosso sistema, nossas batidas do coração, todo o nosso sistema ali de realmente de calma do nosso corpo. Então, é importante a gente ter uma pessoa que a gente possa ter um nível de dependência saudável, mas a maturidade, ela vai te permitir ter uma conexão com você mesmo para além disso. Conseguir regular a si mesmo, conseguir estar bem mesmo quando esse parceiro não está por perto. Isso vai fazer bem não só para você, quanto para a pessoa que está com você, tá? Segundo sinal de imaturidade nos relacionamentos é uma comunicação ineficaz. Então, muitas vezes, uma pessoa imatura, ela não consegue se comunicar de forma assertiva. É uma pessoa que acaba fazendo muitas exigências, uma pessoa que acaba não conseguindo comunicar as suas necessidades, levando sempre para um ciclo ali, muitas vezes repetitivo, de conflito, de insatisfação, né? Se você tende a gritar, ou quando você tá frustrada, se você tende a explodir, a brigar, a xingar, ou então você se afasta, fica em silêncio, diz que tá tudo bem, mas não tá tudo bem no fundo. Então, isso pode deixar essa relação presa em alguns ciclos muito desgastantes para ambos os lados da relação. Então, uma pessoa madura, ela precisa ser capaz de dialogar, de conversar, de comunicar suas necessidades. E aí fica a indicação de um outro episódio aqui também,
que foi gravado recentemente, ainda esse ano, sobre habilidades de comunicação. Então, se você botar lá comunicação, também na lupa você vai encontrar esse episódio onde eu falo que existe um estilo de comunicação assertiva, onde uma pessoa madura, ela deve saber comunicar aquilo que ela pensa, aquilo que ela deseja, aquilo que ela necessita, sem magoar o outro e sem ferir a si mesma. Então, valorizando a si mesma e ao outro, ela vai colocar de forma clara aquilo que ela está sentindo e fazer o pedido que ela necessita. E isso facilita, assim, eu nem sei dizer, 1000% um relacionamento. Se você é uma pessoa imatura, então você não consegue reconhecer as suas necessidades, você, né, se sente insegura, você mascara, esconde o que está sentindo, então exagera o que está sentindo, desconta na outra pessoa, e isso vira uma bagunça, tá? Então aprenda a se comunicar. Para você ter uma relação saudável, precisa ter discussões saudáveis. Uma discussão saudável, ela não quer dizer, porque assim, um casal às vezes que fala assim, a gente nunca briga. Às vezes isso não é saudável. Porque pode ser que não existe briga, porque não existe diálogo, porque a pessoa ela já desistiu de conversar, ou porque ela não sabe conversar, ela prefere fingir que tudo tá bem, e em algum momento isso vai explodir. Então, nunca ter nenhum conflito é raro que isso seja saudável. É importante que os conflitos que existam possam ser resolvidos de maneira respeitosa, de maneira assertiva. E isso, às vezes, vai gerar algum tipo de discussão, mas quando o casal tem maturidade, eles vão sair daquela discussão com aprendizados, se respeitando, buscando fazer mudanças que sejam positivas para os dois, tá? Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto aqui, sinal de maturidade, é dificuldade em resolver conflitos de maneira construtiva. Tem a ver com a habilidade de comunicação, porque se você não sabe se comunicar, você não vai conseguir resolver os conflitos de forma construtiva. Então, assim, um casal que frequentemente briga, termina em gritos, um dos dois arruma as coisas e sai de casa. Sabe aquele casal que vive terminando? Se você tá num relacionamento assim, de vai e volta, de término, de ameaça de separação, de arrumar as coisas e sair de casa, vocês são muito imaturos. Já fica aqui bem claro pra todo mundo, porque vocês podem até se gostar, mas eu já falei essa frase e vou repetir aqui. Inclusive, é uma boa frase para um post. Vou deixar aqui a dica antes que eu esqueça. A frase é a seguinte: não é o amor que mantém o relacionamento, mas é a forma de se relacionar que mantém o amor. Porque você pode amar muito uma pessoa, mas não saber se relacionar com ela. E a forma de vocês se relacionarem vai destruir aquele amor. E tem casais que falam, a gente se ama, mas a gente não consegue estar junto. Vocês acham que isso demonstra maturidade emocional? Nem um pouco. Na verdade, isso demonstra muita imaturidade. A imaturidade, ela não vai conseguir sustentar o amor. Então, os conflitos, eles precisam ser resolvidos de maneira construtiva. Isto é, conversando, não ameaçando terminar por qualquer motivo, falando, olha, a gente vai resolver isso juntos, a gente tá no mesmo time. Mesmo que, às vezes, né, num namoro, tenha o término. Pode ser que realmente o término exista, mas até existem términos e términos, existem términos maduros, onde as pessoas conseguem conversar, se respeitar, e mesmo sofrendo, os dois, ou um deles sofrendo, conseguem seguir de maneira respeitosa. Isso demonstra muita maturidade. Isso não significa que vocês vão continuar amigos, tá? Mas a maturidade, ela tá em eu conseguir honrar aquela pessoa que esteve ali comigo e conseguir respeitar ela, desejar o melhor para ela, mesmo que eu não concorde com aquele término. E assim também a maturidade está dentro de uma relação quando os dois buscam de forma muito respeitosa resolver os conflitos e um está preocupado com o bem-estar do outro e quer resolver aquele conflito para o bem da relação e não uma briga de egos, uma briga de poder. Vamos ver quem tá certo e quem tá errado. Isso aqui você já deve ter ouvido muito, mas também demonstra muita imaturidade, muito ego, que é você querer provar que você está certo e você quer vencer todas as brigas, você quer que a sua palavra seja a última. Você não pede desculpa nunca. O outro que tem que vir atrás, você tem que pedir perdão. Isso também demonstra muita imaturidade. Então, a pessoa que ela consegue engolir o orgulho é muito difícil. E vai lá, pede perdão, fala, olha, tudo bem, não importa quem estava errado. Talvez você nem tenha errado, talvez realmente a outra pessoa naquela situação, ela tinha um erro ali.
mas você conseguiu passar por cima do teu orgulho, ir lá pedir perdão, puxar a conversa, quebrar o gelo. Isso demonstra maturidade emocional, tá? Isso não significa que você vai passar pano para coisas que precisam ser resolvidas. Um casal maduro precisa conseguir conversar sobre as coisas e chegar em alguma conclusão. Às vezes não vai ser na hora que tudo vai se resolver, mas vocês vão conseguir em algum momento conversar, sentar e resolver aquilo, tá? E aí vamos pro quarto ponto, que é o medo de ser vulnerável e de se abrir emocionalmente com o outro. A incapacidade de se abrir, de compartilhar sentimentos, pensamentos, isso tudo diminui muito a intimidade, a satisfação do relacionamento. Pessoas imaturas, elas muitas vezes não conseguem se abrir e serem vulneráveis porque simplesmente elas nem sabem como fazer. Uma criança, um adolescente, se você conhece, já conversou com algum, você vai ver que eles têm dificuldade de ser vulneráveis. Eles não sabem nem dizer o que eles estão sentindo às vezes. Então, eles não vão conseguir fazer toda essa reflexão e chegar e muitas vezes falar o que eles estão passando e comunicar tudo isso e ter ali um momento de vulnerabilidade. Só que eles estão aprendendo. Agora, eu e você, que já somos adultos, a gente precisa, sim, superar essa dificuldade. Você precisa, sim, ter a disponibilidade de se abrir com alguém que você ama, que você tem carinho, e falar abertamente o que você tá passando, realmente se expor, chorar se for preciso. E isso não significa ser uma pessoa sentimental, que isso vai todo dia você vai ficar chorando, não é isso. Às vezes não é nem chorar, às vezes é você expressar a sua raiva, às vezes é você expressar a sua inveja, os seus ciúmes. E isso não significa que você vai fazer exigências e vai depositar isso sobre o outro de maneira agressiva. Mas a autorrevelação mútua, esse abrir o coração um para o outro, demonstra muita maturidade. Você vai ver um casal imaturo, muitas vezes eles vão ter essa distância emocional, eles não conseguem se abrir, eles não conseguem falar, eles vão guardando muitas coisas um do outro. Enquanto um casal maduro é aquele casal que não tem segredos, que são para além de namorados, de cônjuges, são amigos, de verdade, são pessoas que podem contar uma com a outra, que podem se abrir, então isso é muito especial. Eu busco fazer muito isso no meu casamento, é uma das coisas que eu acredito que mais conecta eu e meu marido, é essa vulnerabilidade e ter essas conversas com frequência de realmente abrir o coração um pro outro. Então, se faz tempo que você não faz isso, fica aqui o encorajamento, faça isso. Se você fala, Landa, pra mim isso é muito difícil. Eu não consigo fazer. Eu vim de um lar onde não existia vulnerabilidade, onde as pessoas não falavam sobre o que elas estavam sentindo. Então, talvez vai ser mais difícil mesmo pra você, mas a terapia é um lugar que pode te ajudar muito a aprender como fazer isso. Então, se você nunca fez terapia, fica aqui o convite na descrição desse episódio. Eu sempre deixo em todos, tá? O link para minha clínica. A Psi do Futuro é a minha clínica, onde nós temos uma rede de psicólogas treinadas pela minha equipe para te ajudar nas mais diversas demandas que você pode ter, inclusive nessa de dificuldade, de maturidade nos relacionamentos, certo? E aí, vamos pro quinto ponto aqui, que é sempre esperar algo em troca. É aquela pessoa egoísta nos relacionamentos. Gente, dar sem esperar nada em troca é muito difícil. A gente normalmente tem alguma expectativa, nem seja de gratidão. E é natural, é do ser humano isso. Porém, dentro de um relacionamento, se a gente sempre tá nessa mentalidade de troca, eu só faço se ele fizer, eu só vou ser carinhosa se ele for, eu vou me abrir se ele se abrir também, eu vou dar um passo se ele também der, eu vou pedir perdão se ele também pedir, eu só vou perdoar se ele também me perdoar. Então a gente começa nessa mentalidade de eu só faço se eu tiver em troca, e isso vai criando um abismo entre você e o seu parceiro. Porque aí, ao invés de vocês serem um time e estarem construindo juntos, vocês agora são rivais, onde eu só coloco na mesa se você colocar também. Meio como num jogo de pôquer ali. Quanto que você vai botar, eu também vou botar, e aí vocês vão jogando. Algo que deveria ser natural, algo que deveria ser orgânico. Então, é muito importante que você busque oferecer apoio, compreensão, afeto, sem condicionar isso às ações do seu parceiro. Quando a gente está disposto a se doar de maneira genuína, a amar o outro, a servir o outro,
Mesmo que durante um tempo você tenha que fazer aquilo sem ver necessariamente um retorno, a tendência é que se a outra pessoa ela realmente ama você e tá com você ali, que deseja estar com você, é que ela comece também a querer se doar, também a retribuir. E isso é algo que vai acontecer naturalmente, não deve ser cobrado e não deve ser esperado de uma maneira rancorosa. Se você fica fazendo coisas e aí já fica imediatamente com rancor, com mágoa, porque a pessoa não devolveu na mesma hora, na mesma intensidade, com a mesma frequência, sinal vermelho aí. Você precisa refletir sobre o porquê que você tá nessa relação e realmente, assim, a tua intenção com as ações que você tá tendo dentro desse relacionamento. Então, faça pequenos gestos, busca realmente se doar. Eu acho que até é uma experiência muito importante para desenvolver a maturidade quando você faz e você não recebe em troca, sabe? Quando você tem que engolir o seu orgulho e fazer porque você sabe que é certo fazer. Quando eu tô com meu filho, me doando pra eles, né, pros dois, agora são pequenininhos, nem sempre eles vão ser gratos ou eles vão entender todo o sacrifício que eu tô fazendo. Mas eu sou mãe, eu sou madura, eu faço porque eu os amo, eu faço porque eu tenho que fazer, porque eu cuido deles e tá tudo bem, eu não fico, ai meu Deus, ele não me agradeceu, ele tem só 2 anos de idade, às vezes ele agradece, mas ele tá aprendendo agora. Eu sei que com um namorado, um cônjuge, isso é diferente, mas ainda assim, você pode pegar um pouco dessa mentalidade e falar assim: eu tô com essa pessoa, eu amo ela e eu vou me doar para essa relação, fazer a minha parte e buscar fazer isso de coração aberto, de peito aberto. E naturalmente a outra pessoa ela tende a começar também a querer se doar. Isso requer maturidade da sua parte para começar a construir uma relação mais significativa e mais madura, tá? Então, gente, esses foram os nossos 5 passos. 5 passos não, na verdade, 5 sinais de imaturidade. Eu dei aqui algumas estratégias para que você possa sair desse lugar, ou seja, vamos recapitular aqui. O primeiro ponto, então, é que você não dependa de forma excessiva do seu parceiro, mas busque desenvolver uma dependência saudável, fortalecendo a sua relação consigo mesma para que você possa, então, se depender do outro de uma maneira equilibrada. O segundo ponto é você aprender a se comunicar. Você aprender a comunicar suas necessidades, a forma como você se sente, e fazendo isso você vai desenvolver mais maturidade. O terceiro é você saber lidar com os conflitos de maneira construtiva, usando esses conflitos para que isso possa te amadurecer o seu relacionamento e não evitando discussões, mas também não ampliando aquilo que pode ser simples. O quarto tem a ver, então, com você aprender a se abrir emocionalmente, a ser vulnerável. Isso demonstra muita maturidade. E no quinto é você se doar de maneira genuína, sem ficar sempre esperando algo em troca. Então já me conta, se você tá me assistindo aqui no YouTube, me conta nos comentários o que você achou desse vídeo, qual desses sinais talvez apareceram por aí no seu relacionamento e você já se identificou agora mesmo. Se você tá lá me ouvindo também no Spotify e outras plataformas de streaming, lembra de compartilhar esse episódio com mais pessoas, deixa a sua curtida, deixa a sua avaliação do meu podcast e a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até a próxima!